Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Continuando o nosso estudo do céu e inferno, ainda falando do inferno. Esse não era, sem dúvida, mais que um pequeno recanto do inferno. Outros viajantes espirituais foram mais favorecidos, pois viram grandes cidades no inferno, quais enormes braseiros, Babilônia e Nínive, a própria Roma, com seus palácios e templos, abrasados, acorrentados todos os habitantes, traficantes em seus balcões, sacerdotes reunidos a cortesãos em salas de festim, chumbados às cadeiras, semelhantes a aves de rapina, um som, levando aos lábios vermelhos taças chamejantes, criados genuflexos, ajoelhados, em ferventes cloacas, braços destendidos e príncipes de cujas mãos escorria em lava devoradora o ouro derretido. Outros viram no inferno planícies sem fim, cultivadas por camponeses famintos, que nada colhendo desse campo fumejante, dessas sementes estéreis, se devoravam, despertando-se em seguida tão numerosa como dantes, magros, vorazes e bandos, indo procurar ao longe em vão terras mais felizes. Outras colônias errantes de condenados os substituíam imediatamente. Isso aqui a gente tem quase um retrato do umbral, Ainda outros relatam que viram do inferno montanhas inçadas de precipícios, florestas genebundas, poços secos, fontes alimentadas de lágrimas, ribeiros de sangue, turbulhões de neve em desertos de gelo, barcas tripuladas por desesperados, singrando mares sem praia. Viram, em uma palavra, tudo o que viam os pagãos. Um lúgubre revérbero da terra com os respectivos sofrimentos naturais eternizados, e até calabouços, patíbulos e instrumentos de tortura forjados por nossas próprias mãos. Aqui justamente isso, o inferno que a igreja fazia é justamente a nossa vida sendo torturada, um retrato da vida comum na terra. Há com efeito demônios que, para melhor atormentarem os homens, em seus corpos tomam corpos. Uns têm asas de morcego, cornos, couraças e escamas, patas armadas de guerra, dentes agudos, apresentando-se-nos armados de espadas tenazes, pinças, serras, grelhas, foles, tudo ardente, não exercendo outro ofício por toda a eternidade em relação à carne humana, e que não o de carniceiros e cozinheiros. Outros, transformados em leões ou víboras enormes, arrastam suas presas para cavernas solitárias. Estes se transformam em corvos para arrancar os olhos a certos culpados, e aqueles em dragões vorazes, ponto a se lançarem sobre o dorso das vítimas, arrebatando-as, assustadas, ensanguentadas aos gritos, através de espaços tenebrosos, para arremessá-las, enfim, aos tanques de enxofre. Aquela história do enxofre, que é do vulcão tal, que fazem do inferno. Aquela analogia. Há aqui nuvens de gafanhotos, de escorpiões gigantescos, cuja vista produz náuseas e calafrios, e ao contato convulsões, além de monstros policéfalos, escancarando goelas vorazes e sacudem sobre as disformes cabeças as suas crinas de áspides, e a torturarem condenados com sangrentas mandíbulas para vomitá-las mastigados, porém vivos, porque são imortais. É pior ainda, do que sofrimento, viu? Esses demônios de formas sensíveis, que lembram tão visivelmente os deuses do Ameti e do Tártaro, bem como os ídolos adorados pelos fenícios, moabitas e outros gentis, vizinhos da Judéia,
esses demônios não obram ao acaso, tendo cada um sua função. O mal que praticam no inferno está em relação ao mal que inspiraram e fizeram cometerem na terra. Singular punição, na verdade, essa de poder continuar em maior escala a prática do mal menor feito na terra. Mais racional seria o sofrer os próprios malfeitores as consequências desse mal, em lugar de se darem ao prazer de propiciá-las a outros. Porque na concepção desse inferno da igreja, o Satanás tem os seus discípulos, né, que provocam também as pessoas. Quer dizer, em vez de pagarem o que, né, eles provocam, eles têm esse privilégio de provocar, né? Os condenados são punidos em todos os seus órgãos e sentidos, porque também a Deus ofenderam por todos os órgãos e sentidos. Os delinquentes de guia são castigados pelos demônios da glutonaria, os preguiçosos pelo da preguiça, os luxuosos pelos da devassidão e assim por diante, numa variedade tão grande como a dos pecados. Terão frio, queimando-se, e calor, ávidos igualmente de movimento e de repouso, sedentos e famintos, 1000 vezes mais fatigados que o escravo ao fim do dia, mais doentes que os moribundos, mais alquebrados e sanguentos que os mártires, e isso para sempre, era uma tortura para sempre, né? Demônio algum se furta, nem se furtará jamais ao desempenho sinistro de sua tarefa, perfeitamente disciplinados e fiéis quanto à execução das vingativas ordens que receberam. Aliás, sem isso, o que seria o inferno? Repousariam os pacientes se os algozes, né, se enfadassem? Mas nada de repouso, nem disputa para quaisquer deles, pois apesar de maus e inumeráveis que são, estendendo-se de um a outro extremo do abismo, nunca se viu sobre a terra súditos mais dóceis a seus príncipes, exércitos mais obedientes aos chefes ou comunidades monásticas mais humildes e submissas aos seus superiores. Esses mesmos demônios rebeldes a Deus quanto ao bem são de uma docilidade exemplar quanto à prática do mal. Nenhum se esquiva ou afrouxa diante da eternidade. Que singular metamorfose em que fora criado puro e perfeito como os anjos. Não é de pasmar vê-los dar exemplos de harmonia, de concórdia inalterável, quanto os homens sequer não sabem viver em paz na terra antes de se lacerarem mutuamente. Vendo-se o requinte dos castigos reservados aos condenados e comparando sua situação à dos demônios, é o caso de perguntar quais os mais dignos de lástima, se as vítimas ou os algozes. Quer dizer, esses algozes que só praticam mal, né? Quase nada se conhece da ralé demoníaca, desses vis espíritos que compõem as legiões de vampiros, sapos, escorpiões, corvos, hidras, salamandras e outros animais seminormes. Conhece-se, porém, os nomes de muitos dos príncipes que comandam tais regiões, entre os quais Belfegor, o demônio da luxúria, Abaddon ou Apolion, do homicídio, Belzebu, dos desejos impuros, ou senhor das moscas, que engendram a corrupção, Mamon, da avareza, Moloque, Beial, Tarot e muitos outros, sem falar do seu chefe supremo e sombrio arcanjo que no céu se chamava Lúcifer e no inferno se chama Satanás. Lúcifer quer dizer cheio de luz, aquele que traz a luz, né? Lúcifer. Aí está resumida a ideia que nos dão do inferno sob o ponto de vista de sua natureza física e também das penas físicas que aí sofrem. Compulsai os escritos dos padres e dos antigos doutores, interrogai as pias legendas, observai as esculturas e painéis das nossas igrejas, atentai no que diz dos púlpitos e sabereis ainda mais. O autor acompanha esse quadro das seguintes reflexões, cujo alcance procuraremos cada qual compreender. A ressurreição dos corpos é um milagre, mas Deus faz ainda um segundo milagre,
dando a esses corpos mortais, já uma vez usados pelas passagens e provas da vida, já uma vez aniquilados, a virtude de subsistirem sem se dissolverem numa fornalha, onde se volarizam os próprios metais. Que se diga que a alma é o seu próprio algoz, que Deus não a persegue e apenas a abandona no estado infeliz por escolhido, eles se escolheram, né? Enquanto esses abandonos eternos, ser um lugar desgraçado e sofredor, parece incompatível com a bondade divina. Como é que um Deus que é todo bondoso manda esse pessoal todinho para o inferno, um lugar de abismo sem fim e eternamente, sofrendo eternamente? Mas o que se diz da alma e das penas espirituais não se pode de modo algum dizer dos corpos e das respectivas penas, para perpetuarem das quais já não basta que Deus se conserve impassível, mas ao contrário que intervenha e atue, sem o que sucumbiriam os corpos. Quer dizer, Deus faz com que o cara sofra, né? E mais ainda, sempre sofrendo, mas nunca vai se consumir os corpos. Os teólogos supõem, portanto, que Deus opera efetivamente após a ressurreição dos corpos, esse segundo milagre de que falamos, que em primeiro lugar tira dos sepulcros os que os devoram os nossos corpos de barro, retiram tais como abaixam as suas enfermidades originais e degradões sucessivas da idade, restitui-nos a esse estado decrépitos, friorentos, godosos, cheios de necessidades, sensíveis a uma picada de abelha, assinaladas dos estragos da morte e da vida. E este feito o primeiro milagre, depois a esses corpos raquíticos prontos a voltarem ao pó de onde saíram, outorga propriedades que nunca tiveram, a imortalidade, esse dom que em sua cólera dizei antes, em sua misericórdia, retirara Adão ao sair do Éden, e eis completo o segundo milagre. Adão, quando imortal, era invulnerável, e deixando de ser invulnerável, tornou-se mortal. A morte seguia de perto a dor. A ressurreição não nos restabelece, pois, nem nas condições físicas do homem inocente, nem as do culpado, sendo antes uma ressurreição das nossas misérias somente, mas com um acréscimo de misérias novas, infinitamente mais horríveis. Aqui é interessante porque aí já inventaram que quando morre, a pessoa vai ressuscitar, não é? Essa ressurreição que eles falam, e vai para um novo corpo, né? Então vai sofrer eternamente ou vai ser bem-aventurado no céu. É de alguma sorte uma verdadeira criação, e a mais maliciosa que a imaginação tenha, porventura, ousado conceber. Deus muda de parecer, e para juntar os tormentos espirituais dos pecadores, tormentos carnais que possam durar eternamente, transforma de súbito, por efeito do seu poder, as leis e propriedades por ele mesmo estabelecidas de princípios aos compostos materiais, ressuscita carnes enfermas e corrompidas, e reunindo por um só indestrutível esses elementos que tendem por si mesmo a separar-se e manter-se imperpétua contra a ordem natural, essa podridão viva, lançando ao fogo, não para purificá-la, mas para conservá-la tal como é, sensível, sofredor, ardente, horrível e como a que é imortal. Por esse milagre de alvora Deus dos algozes infernais, pois se os condenados só assim podem atribuir seus males espirituais, em compensação só a Deus poderão imputar os outros. Quer dizer que o cara, além de sofrer eternamente esse negócio, nunca vai ter fim e ele nunca vai se depurar de seus erros. É um negócio muito complicado mesmo, esse inferno da religião. Era pouco, aparentemente, o abandono depois da morte, a tristeza, o arrependimento, as angústias de uma alma que sente perdido o bem supremo. Segundo os teólogos, Deus irá buscá-las nesta noite ao fundo desse abismo, chamando-as momentaneamente à vida, não para as consolar, mas para as revestir de um corpo horrendo, chamejantes, imperecíveis, mas emprestado que a túnica de Dejanira, abandonando-os então para sempre. Assim,
ainda ele não os abandonará para sempre em absoluto, visto como o céu e a terra não substituem senão por um ato permanente de sua vontade sempre ativa. Deus terá, portanto, sem cessar, esses condenados à mão, para impedir que o fogo se extinga em seus corpos, consumindo-os e querendo que contribuam perenemente por seus perenes suplícios para a edificação dos escolhidos. Quer dizer que esse Deus é pior do que o Satanás, porque, não é? Aí eu me lembrei que quando meu pai faleceu, minha família era católica, então eu fui com o meu sobrinho lá para a missa que o padre disse, né? Então o padre estava dizendo assim, que Jesus sofreu, aí ele disse assim, Deus não poupou nem o próprio filho. Aí eu me levantei da igreja e lá fora eu disse ao meu sobrinho, o Satanás teria poupado o filho dele. Que Deus é esse que não poupa nem o próprio filho? Mas Jesus veio aqui não para isso. Não é para tirar pecado de ninguém. Ele veio para nos dar uma luz de como vivermos moralmente evoluído aqui na terra. Dissemos, e com razão, que o inferno dos cristãos excederá dos pagãos. Quer dizer, o pagão não tinha tanta coisa ruim assim, não. Efetivamente, no Tártaro, vêm-se culpados torturados pelo remorso ante suas vítimas e seus crimes, acabrunhados por aqueles que fizeram mal na vida terrestre. Vemos-nos figurar a luz que os penetra, procurando em vão esconderem-se dos olhares dos que perseguem. Aí o orgulho é abatido e humilhado, trazendo todos o estigma do seu passado, punidos pelas próprias faltas, a ponto tal que alguns basta entregá-los a si mesmos sem ser preciso aumentar os castigos. Contudo, são sombras, isto é, almas com corpos fluídicos, imagem da sua vida terrestre. Lá não se vê os homens retornarem a corpos carnais para sofrer materialmente, com o fogo a penetrar e a pedra, saturando-se até a medula dos ossos. Tampouco se vê requinte de torturas que constituem o fundo do inferno cristão. Juízes inflexíveis, porém justos, proferem a sentença proporcional ao delito, ao passo que no império de Satã são todos confundidos nas mesmas torturas, com a materialidade por base e banida toda qualquer equidade. Quer dizer, no inferno, se o cara teve um crime pequeno, ele vai pagar do mesmo jeito que o crime grande, é o inferno cristão, né? Incontestavelmente, até hoje, no seio da igreja, muitos homens sensatos que não admitem essa coisa à risca, vendo nelas antes uma simples alegoria cujo sentido convém interpretar. Essas opiniões, no entanto, são individuais e não fazem lei, continuando a crença no inferno material com suas consequências a constituir um artigo de fé. Poderíamos perguntar como há homens que, perseguindo, vê essas coisas em êxtase, se elas de fato não existem. Não cabe aqui explicar a origem das imagens fantásticas, tantas vezes produzidas com visto da realidade. Diremos apenas ser preciso considerar, em princípio, que o êxtase é a mais incerta de todas as revelações, o livro dos Espíritos. É preciso ler. Porquanto o estado de sobreexcitação nem sempre importa um desprendimento da alma tão completo que se impõe à crença absoluta, denotando muitas vezes o reflexo de preocupações da véspera. As ideias que o espírito se nutre e dos quais o cérebro, ou antes o invólucro perispiritual correspondente a este, conserva a forma ou a estampa, se reproduzem amplificadas como de uma miragem sobre formas vaporosas que se cruzam, se confundem e compõem um todo extravagante. Os estáticos de todos os cultos sempre viram coisas em relação com a fé a que pronunciam penetrados, não sendo, pois, extraordinário que Santa Teresa e outros, tal qual eram saturados de ideias infernais pelas descrições verbais ou escritas, hajam tido visões que não são propriamente falando mais do que reproduções por efeito de um pesadelo. Um pagão fanático teria antes visto Tártaros e as fúrias ou Júpiter no Olimpo empunhando o raio. Quer dizer que Santa Teresa, ela viu segundo a crença dela, né? O inferno, ela teve uma visão em sonho, qualquer coisa assim, não é? Do que ela acreditava, né? Então ele diz aqui, se fosse um pagão, teria visto o Tártaro, Júpiter lá, tal, conforme a pessoa acredita, né? A visão que a gente tem é conforme a nossa crença.
Aí encerramos essa parte aí do inferno. No próximo encontro nosso, vamos falar sobre o purgatório. Boa noite, meus irmãos, muito agradecido.